Estamos chegando na parte final do nosso primeiro fluxo. Para você que teve paciência, perseverança para chegar até aqui. Nos vídeos anteriores a gente viu primeiro como instalar o Automate, citei ali também o nosso post com a importância de se aprender ferramentas RPA com o Automate, instalamos, criamos esse nosso primeiro fluxo, mostramos o que são as variáveis, mostramos o que são as ações. Último vídeo falamos um pouco sobre as estruturas condicionais. Deixa eu só fechar essa janela aqui para fazer menos barulho aí no vídeo, para que vocês não me xinguem. E agora vamos falar de loop, de repetição, porque a gente criou uma busca para um CEP. Só que a gente tem uma planilha com vários CEPs e eu quero que ele faça essa mesma busca para todos esses CEPs que estão ali na nossa planilha. Com tudo isso que eu te mostrei e com todas essas explicações que eu coloquei no post, com os conceitos, com esse kit de sobrevivência do Power Automate, você consegue montar qualquer fluxo aí na sua casa, né, no seu serviço, no seu trabalho. Porque eu te passei os conceitos básicos de tudo que você vai precisar para montar o seu fluxo. O que você vai pensar? Fazer um deparo do trabalho que você faz enquanto humano para as ações ali do Automate. Toda vez que você precisar de usar uma informação mais de uma vez, o que você vai usar? Uma variável, né? Podendo ser variáveis de fluxo, que são essas variáveis criadas por você ou pelo próprio Automate na hora que o fluxo está rodando. As instâncias são um exemplo delas. E as variáveis de entrada, eu dei um exemplo de login e senha, né? Que são essas variáveis que vão ser carregadas no início do seu fluxo. Pois bem, vamos falar pouco, vamos falar menos e vamos fazer mais aqui no nosso fluxo. Vamos colocar o nosso loop. Para ficar mais fácil o entendimento, primeiro eu vou mostrar um loop funcionando, um loop básico, que é uma repetição. E para isso, eu vou criar um subfluxo aqui e vou chamar ele de busca CEP. Vocês vão entender por quê. Eu vou passar todo esse meu fluxo aqui, ó, vou clicar com o botão esquerdo do mouse no primeiro e depois com o Shift pressionado, clicar aqui no último, Ctrl X para recortar o meu fluxo todo, vou para o meu subfluxo, clico aqui no computadorzinho, em qualquer lugar da tela para mostrar para o Automate que eu estou aqui nessa tela e dou um Ctrl V, ou seja, ele vai pegar, recortar, né, retirar todo o meu código ali da main, que é o meu fluxo principal, e jogar aqui no subfluxo. Por quê? Nós vamos montar o nosso loop aqui. Deixa eu salvar. Vamos salvar toda vez para não ter aquele problema. Lembra que ali no segundo vídeo, se não me engano, meu computador desligou. Beleza. Aqui nas ações a gente procura o loop. E ele vai me dar aqui algumas opções. Eu não vou olhar todas elas, eu vou olhar só algumas. Se você tiver curiosidade, coloca aí nos comentários que a gente pode, quem sabe, no futuro discutir e detalhar todas elas. Então eu vou pegar essa primeira aqui, ó, mas qualquer uma delas faria esse trabalho que eu estou fazendo. Eu vou iniciar, o que é o loop, né? É uma repetição. E para que essa repetição aconteça, você tem que colocar alguns critérios. Toda vez que esse critério for atendido, eu repito o meu trabalho. Quando o critério não for mais atendido, eu não repito mais o trabalho porque ele finalizou. Vamos ver aqui, ó. Então eu vou iniciar enquanto. Vou colocar aqui 1. Eu vou terminar em 10. Ou seja, eu vou executar 1, 2, 3, 4 até 10. Aumentando para que isso aconteça, né? De 1 em 1. Então toda vez que eu fizer o meu processo, eu aumento isso, a gente chama isso essa variável de iteração, né? Eu vou aumentar ela em 1. E eu vou chamar ela aqui, ó, de item.
Por quê? O item é a operação que eu estou fazendo ali naquele momento. E salvo. Beleza. E vou colocar aqui uma mensagem. Só para vocês verem que essa mensagem ela vai ser aberta 10 vezes. Ou seja, eu estou simulando que ele vai fazer um processo de buscar o CEP, por exemplo, 10 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qual que é o título? Mostrando loop funcionar. Qual que é a mensagem que eu vou enviar? Esta mensagem foi aberta. Vou buscar ali a minha variável item, que é uma variável de fluxo. Esta mensagem foi aberta vez para um ou vezes para mais de um. Ponto. E vai ser um ok. E vou tirar aqui, que eu não preciso saber que o botão foi pressionado. Toda vez que eu pegar uma ação nova, eu preciso de entender as configurações. Estou passando rápido aqui, porque o meu objetivo não é mostrar como que mexe em uma ação de exibir mensagem, e sim no loop. Vou salvar aqui. Vou salvar meu fluxo e vou ligar o meu loop. Vocês vão ver, ó. Executei. Ele vai rodar a primeira vez. Ele entra no loop e a condição continua sendo atendida. Porque eu começo em 1, ele vai ter que parar no 10. Mas se eu começo no 1, 1 é menor que 10, então a minha condição está atendida. Assim que ele vê que a condição está atendida, ele faz o processinho ali dentro, que é exibir a minha mensagem. E ele fala, ó, essa mensagem foi aberta uma vez. Primeira vez, eu dou um Enter. Ele soma 1. Ó, essa mensagem foi aberta 2 vezes. E ele vai fazer isso 10 vezes. Porque eu configurei ali nele essa condição de ir até o 10. Então o loop nada mais é do que um processo de repetição aonde eu mostro para ele qual que é o início e qual que é o fim do meu processo. Então aqui ele já está no 8. Vou criar um 9 e ele vai fazer só mais uma vez. 10. Ou seja, eu tenho que mostrar para ele quantas vezes que eu quero que ele faça a conferência do CEP, para que ele repita isso para todos os CEPs que eu tiver. Beleza? Show de bola. Vamos então buscar os meus CEPs aqui na nossa planilha. Então eu criei uma planilha, né, que vai ser o coração do nosso sistema, chamada Busca CEP. Quais são os campos? Eu mostrei essa planilha em alguns dos vídeos para trás aí, vou mostrar de novo para que fique claro. Quais são os campos que nós temos? Primeiro, a coluna A é o CEP que eu vou buscar. Depois, o logradouro, porque aí, na hora do meu processo, eu pego o logradouro que foi encontrado e salvo aqui. Bairro, eu pego o bairro que foi encontrado, salvo aqui. Para a localidade IUF é a mesma coisa. E aquele status, que foi aquela variável que a gente achou, que a gente criou para falar que o CEP foi encontrado ou não. Quando chegar nessa linha aqui, ele não vai fazer mais nada. Por quê? Não tem mais CEP para buscar. Então ele vai buscar da linha 2 até a linha 5. Fazendo um paralelo para o loop que a gente acabou de criar, ele vai buscar então, ele vai iniciar então aonde? No 2, que é a primeira linha da minha planilha onde tem um CEP. E ele vai terminar no 5. Vamos ver. No 5, exatamente. Adicionando 1 a 1. Perfeito? Então ele vai 2, 3, 4, 5. Beleza. E eu vou continuar aumentando aqui a minha variável em 1 com a variável de fluxo chamada item. Ok. Mas como que eu sei que ele vai fazer isso para a minha planilha de Excel?
que eu tenho que fazer para que ele use essa... Opa, não posso fechar aqui a minha máquina virtual, senão vai dar problema. Eu tenho uma ação de Excel que vai abrir essa planilha para mim. E essa ação se chama, se não me engano, iniciar Excel. Então a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar esse Excel. Qual que é o caminho desse Excel? Ele está nos meus downloads. Eu tenho que buscar o caminho completo. Então eu tenho que vir aqui no disco local C, os meus usuários. O meu usuário chama Vagrant, na pastinha de download. Pegou esse caminho completo, ó, seleciona ali em cima, Ctrl C. O meu arquivo chama busca_cep. Eu tenho que preencher esse caminho completo aqui no abrir um documento a seguir. Então eu passo para ele o caminho completo. Eu tenho que botar aqui a barra para a esquerda e pôr o nome do arquivo, busca_cep.xlsx. Não pode esquecer da extensão. Então, estou passando todo o caminho aonde que esse arquivo mora no meu computador, que é ali dentro da pastinha Downloads. Depois eu ponho o nome do arquivo, busca_cep.xls. Eu vou aqui fazer aquela revisão na variável produzida da instância que será criada. Eu vou chamar ele simplesmente de Excel. Vou salvar. Ok, salvo o meu fluxo também. E aí agora eu vou passar a buscar o CEP que está dentro desta planilha. Como? Com a ação ler da planilha do Excel. Só que eu vou colocar essa ação aonde? Dentro do meu loop, porque a cada vez que eu entrar no loop, vai ser um CEP que eu vou buscar. Vai ser um CEP que eu vou ler. Então ele já falou que a instância do Excel aqui. O valor que eu vou ler é de uma única célula. Na coluna A, colocar maiúsculo, porque é a coluna que o meu CEP está. Na linha que eu vou iniciar, que é a minha variável linha que a gente criou lá dentro do loop. Item, na verdade. Vou até mudar o nome dessa variável. Vou mudar ela por aqui, ó, que vai ficar melhor. Porque aí fica claro que eu estou entrando nas linhas do Excel, né? Linha. Ok. E aí o que eu vou colocar aqui na minha mensagem a ser exibida? Deu um errinho aqui, provavelmente essa troca de variável, é isso mesmo, ó. Não é item mais, é linha. Eu vou mudar aqui, salvo, porque a minha variável chamava item, e aí eu usei, continua dando um errinho aqui, ó, parâmetro linha inicial, a variável item não existe. Vamos fazer essa manutenção aqui, não é item, eu apago e busco a variável linha. Pensei que ele ia atualizar automaticamente, não atualizou. Não tem problema não, a gente muda. Qual que é a variável que eu vou produzir aqui? Ou seja, eu entrei, batalha naval isso aqui. Entrei na coluna A, na linha 2. Eu estou buscando um CEP. Então isso para mim vai ser um CEP. Porque ele vai trazer a informação do CEP para mim que está guardada naquela célula. Com essa informação do CEP, eu vou julgar ela no futuro lá no meu fluxo para que ele busque as informações deste CEP. Mas para a gente ver isso funcionar, eu vou só trocar aqui na mensagem, ó, em vez de trazer linha, eu vou trazer CEP. Eu posso fazer assim também, não recomendo, porque se você errar a escrita, ele pode dar um erro, é melhor trazer as variáveis por aqui, do jeito que a gente tem feito. Vamos salvar. Deixem a planilha do Excel fechada. Vamos salvar aqui, ó.
e vamos executar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Excel, ele entra no meu loop e aí ele vai pôr agora na mensagem todos os CEPs que eu vou pesquisar. Eu estou fazendo devagar para a gente entender a lógica do funcionamento do loop. Primeiro ele vai entrar na linha 2, que é o meu primeiro CEP. A linha 1 é o cabeçalho, eu não preciso de pesquisar. Olha, abriu o Excel, deu para ver ali. Ó, tá aberto lá embaixo. Agora ele leu esse CEP da linha 2 e vai printar na mensagem. Ó. Essa mensagem foi aberta, o CEP tal. A mensagem está ruim, mas deu para entender. Ok, ele vai fazer isso 4 vezes. Ó, mais um CEP. Mais um CEP. O último CEP e acabou. Ó, ele chegou lá em cima, viu que a condição estava atingida. Beleza. Então, assim, o que vai entrar aqui no lugar do meu exibir mensagem? Todo esse fluxo que está na minha aba busca CEP. Mas para fazer isso, nós vamos melhorar um pouquinho mais esse loop, porque eu coloquei aqui na mão que ele vai terminar na linha 4, né? Porque eu sei, na linha 5, porque eu sei que existem todas essas linhas preenchidas. Mas e se a minha planilha for dinâmica, né? E as pessoas forem acrescentando CEP ali? Para que eu não precise colocar isso dessa maneira, existe uma ação aqui, ó, que é obter primeira coluna ou linha livre do Excel. E aí eu arrasto isso para antes do fluxo. Por quê? Eu quero saber qual que é a minha última linha livre para pôr isso no meu loop como condição. Então ele vai criar aqui, ó, first free column, first free row. Vamos mudar essas variáveis? Vou chamar de linha livre. Escrevi tudo errado ali. Aliás, isso aqui é coluna livre. Coluna livre. E aqui é a linha livre. A coluna, na verdade, a gente não vai nem precisar para esse fluxo. Então eu vou desmarcar, vou deixar só a linha livre. Então, qual que é a linha livre desta minha coluna do Excel? É a linha 6. O que eu tenho que falar para o meu fluxo? Que ele tem que ir até a linha 5. Então, é linha livre menos 1, porque eu não quero que ele faça o fluxo numa linha que não tem informação. Deixa eu fechar aqui e vamos fazer essa modificação aqui, ó, na minha condição do loop. Ele tem que ir. Aí não vai ser 5 mais, né? Porque o 5 vai ser o resultado de uma fórmula que é linha livre menos 1. Salvo. Ó, ele deu algum erro. Ó. Palavra terminar em. A expressão deve conter valor numérico. O que não é um valor numérico aqui? Espera aí. Linha livre, cancela. Vamos ver se essa linha livre aqui, o que ele está trazendo para mim. Ele não quer abrir, acredito que é por causa disso aqui. Vamos pegar aqui, vamos abrir de novo, ver o que eu fiz de errado. Linha livre, menos 1, valor numérico. Ele está entendendo que linha livre não é um valor numérico. Por quê? Vamos abrir de novo aqui, ó, primeira coluna, linha livre. O valor numérico da primeira linha totalmente vazia, por exemplo, C7. Ok, isso aqui é um valor numérico. Então, cancelo. Vou tirar esse menos 1 aqui, ó, porque parece que ele está colocando entre aspas
Ah, eu sei por quê, eu fiz errado. Essa fórmula ela tem que ser feita entre aqui, ó, menos um dentro do percentual. Então, busquei a minha variável linha livre e tenho que colocar o menos um dentro do percentual. Agora sim, eu vou salvar. Ele não deu erro. Então a gente melhorou o nosso código, né? Eu não preciso mais de colocar de maneira fixa qual que é a última linha livre. Se eu acrescentar vários CEPs ali, ele vai fazer o processo para todos esses CEPs. Vamos colocar aqui então. Vai começar ali agora, ele vai abrir a minha planilha do Excel. Planilha aberta, ele obteve a primeira linha livre e vai fazer o loop para a gente. Ó. Primeira repetição ou a primeira iteração. Está funcionando do mesmo jeito. Ok, ele vai fazer isso para a gente 4 vezes. Lembrando que meu computador está muito lento, gente, porque eu uso uma máquina virtual para rodar isso para vocês. Então tem a máquina virtual funcionando, tem o gravador aqui, ele não é lento desse jeito. Mas acredito que vocês conseguiram entender a lógica. Beleza. Vamos dar a manutenção final aqui no nosso fluxo, porque agora eu preciso de escrever as informações que ele achou no meu Excel que está aberto, né? Então eu vou ter que pôr o logrador aqui na coluna B. Como que eu vou fazer isso? Gravar na planilha de Excel. Pego essa ação e ponho aqui embaixo. Ó. O que eu vou gravar na planilha de Excel? O valor a ser gravado vai ser a variável logradouro. Quem não lembra como eu fiz essa variável, tem que assistir os 2 últimos vídeos. Eu vou salvar ela na coluna B, na variável linha, porque a linha que eu vou estar na hora que a iteração funcionar, né, o loop funcionar. Eu salvo. Eu vou reaproveitar aqui Ctrl C, Ctrl V para salvar a informação de bairro que está na coluna C. Então ele abre aqui. Então eu vou salvar não logradouro mais. Vou salvar o bairro. Vou selecionar ela aqui para não ter problema de escrever errado. Na coluna C. E aí eu não preciso de mudar aqui porque aqui já está certo, né? Vai ser na linha. Linha 2, linha 3, linha 4. Ctrl C, Ctrl V. Para a gente aproveitar essa última ação, que vai ser a linha D. E eu vou gravar na linha D, na coluna D, a localidade. Então eu vou tirar ela aqui, ó. E vou selecionar a localidade, que é, na grande maioria dos casos, o município. Agora é a UF, que é a unidade da federação. Do mesmo jeito, Ctrl C, Ctrl V. Então a gente clica na ação que eu quero copiar e usa o atalho Ctrl C, copia, Ctrl V, cola. É bom você experimentar, né, essas coisas. Isso vai ficar na coluna E, que é a UF. Cadê a UF aqui? É a última. E a coluna de status, que eu chamei aqui de resultado da consulta, que vai ficar na coluna F. Vamos abrir aqui essa última ação.
coluna F, eu vou colocar aqui resultado da consulta. Salvo. Então, teoricamente, meu fluxo está pronto, que é esse fluxo que vai se repetir todas as vezes. Como que eu faço o meu fluxo principal executar a busca do CEP? Eu venho aqui, ó, deleto essa mensagem, porque era só um jeito de te explicar o fluxo, e procuro o subfluxo, que vai ser uma ação para executar subfluxo. Aqui, ó. Então eu executo um subfluxo e passo o nome do subfluxo que eu quero executar, que é a busca do CEP. Eu vou salvar esse meu fluxo para que a gente não tenha erro. E aqui está faltando uma coisinha que eu lembrei, que é trocar a busca do CEP no envio de teclas, não por um CEP único, mas pela variável CEP que a gente criou quando leu a coluna A da planilha. Então eu vou tirar isso daqui, ó, que é esse CEP único. Cuidado para não apagar o return, e vou achar o CEP aqui, ó. Cadê? Não tô achando o CEP. Achei. Tá pequenininho aqui pra mim. Salvo. Salvo. Bom, para que esse fluxo fique melhor, nós temos que fazer duas coisinhas aqui, que é fechar e salvar o Excel e fechar o Chrome. Vamos colocar, porque isso vai ser executado depois que o loop for finalizado. Então aqui, fechar o Excel, tem uma ação para isso, a gente arrasta ela aqui para o final. Configurando para que ele seja salvo, então eu vou salvar o documento e fechar o Chrome. Essas letras maiúsculas aqui não vão funcionar, se não me engano. Vamos escrever assim para ver se... Ok, não achou nada, vamos pegar aqui no navegador que vai ser mais fácil. Criar, fechar navegador da web, que não deve ser uma ação só para todos os navegadores. Busca sem, vou salvar, e aí entendo que o nosso fluxo está finalizado, salvo ele aqui. Enquanto ele salva, vamos tomar uma água, essa sempre é a mesma recomendação, e vamos ver o nosso robô trabalhar pra gente. Ó, ele está executando ali, não estou mexendo em nada, estou só aqui, ó, curtindo, tomando uma aguinha. Nós gastamos 4 vídeos, meia horinha cada um, 2 horas. Automatizamos um processo que, se tiver ali 100 CEPs, eu gastaria muito mais tempo para fazer, e com certeza eu poderia até errar, né? Porque nesse processo de copiar e colar do site, ele abriu ali o Excel, dessa vez o Excel ficou visível aqui pra gente. Na hora que ele abriu o Chrome, provavelmente ele tampa ali o Excel, mas ó, não estou mexendo em nada. Não mexam no mouse e no teclado para não competir com o robô, fiquem só assistindo ele trabalhar.
Ele está bem lento porque a máquina está lenta, né? É uma máquina virtual, estão explicando isso a todo momento, porque na sua máquina ele vai ser mais rápido. E o envio de teclas ali também eu deixei bem mais lento, para a gente ver o robô realmente digitando. Se você gostou desses vídeos e tá vendo o robozinho funcionar aí, eu ainda vou gravar um último vídeo que é um vídeo bônus, aonde eu vou ensinar a simplificar um pouco mais esse robô, mostrando ali algumas dicas, algumas manhas. Então, se você gostou, acompanhe também o próximo vídeo, aonde eu vou dar algum bônus, é uma dica bônus, digamos assim. E o robô continua trabalhando, ele abre a página do Excel, ele digita o CEP, ele pega as informações e aí nós vamos ver se o robô funcionou mesmo no final, abrindo a planilha do Excel e vendo se as informações estão lá. Ele está pesquisando um CEP, todos os CEPs são de Belo Horizonte. Para você que não conhece Belo Horizonte, fica o convite para conhecer pessoalmente todos esses CEPs, é uma região muito boa da cidade. Ó, deve ser o último CEP que ele vai buscar. E aqui a gente está assistindo de camarote o nosso robô. Será que tem mais um? Acho que não, só 4. Coloquei pouco porque pra gente não ficar aqui toda a vida assistindo o robô. Acho que terminou porque ele encerrou ali o Excel. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui a nossa planilha de busca de CEP. Tchan, 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 tchan. Se ele salvou direitinho. Ó. Pronto, meu trabalho todo preenchido. Vocês viram que eu fiquei com a mão levantada. Para todos esses endereços, ele buscou as informações e tá tudo, ó. Logradouro, o bairro, a localidade, a UF e o status. Na verdade, a localidade está errada, tinha que ser a cidade. Vamos deixar para corrigir isso no próximo vídeo e eu ainda aproveito para passar uma dica bônus para vocês, para a gente finalizar essa série de como montar o nosso primeiro robô usando ferramentas de RPA e Power Automate. Um abraço e tudo de bom.